Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, 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 em teus braços é o meu descanso. Caio de novo em tuas mãos, recai tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que
Bom dia, amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre todo o povo celestial. Gostaria de compartilhar a palavra em Tiago, capítulo 3, a partir do versículo 13. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Amém. Hoje eu gostaria de falar sobre a sabedoria do alto e o fruto da justiça. A sabedoria, ela é mais do que informação ou conhecimento ou inteligência. A sabedoria, ela tem muito mais a ver com o que fazer com todo esse conhecimento, toda essa informação. Ela é uma percepção prática e entendimento espiritual que se expressa em retidão moral, como a gente pode ver nos versículos 17 e 18. Quando fala da sabedoria do alto. A sabedoria, ela nos ajuda a lidar com as diversas provações. A gente vê isso no início da carta de Tiago, quando Tiago ele diz para buscar a sabedoria, pedir sabedoria a Deus. E um pensamento que a gente tem, pode até se dizer que é uma ilusão, é de que a gente é uma sociedade que está no auge da civilização humana. Observando o livro de Eclesiastes, um livro que foi escrito pelo rei Salomão, há muito tempo atrás, uns milênios atrás, pelo menos, a gente vê que não há nada novo debaixo do sol. Sabe, às vezes a gente, porque tem acesso a toda a tecnologia e a todo o conhecimento, a gente acha que a gente está numa sociedade mais evoluída. De fato, a tecnologia que a gente tem, o acesso à tecnologia que a gente tem, de condução, o celular, o smartphone que a gente tem na palma da nossa mão, dizem que a capacidade computacional do celular que a gente tem na palma da nossa mão, ela é muito superior ao computador que levou o homem à Lua, há décadas atrás. E de fato é impressionante. Na palma da nossa mão a gente tem acesso a todas as informações, do mundo inteiro praticamente. E, inclusive, agora a gente até tem tradutores, aplicativos de tradução muito boas e que melhoram a cada dia mais. Mas será que a gente realmente está no auge da civilização? Vamos ver o que acontece com a pandemia. Um vírus pequeno, um vírus de nada, que muitos cientistas consideram que não é nem um ser vivo, porque não tem um DNA propriamente dito. Mas olha o estrago que fez na população mundial, nos governos, na economia mundial. E não só isso, como a gente tem lidado com tudo isso. Não só o governo, e eu não me refiro somente ao governo federal, o governo estadual ou municipal, enfim, eu não me refiro a ninguém específico, para deixar bem claro, é um disclaimer, mas a gente ouve notícias de que havia liberado verbas para combater a pandemia que não foram usados, ou verbas que foram repassados, mas que foram desviados, ou superfaturamento de compras de respiradores, de máquinas de respirador e assim por diante. E não só isso, mas a população também que age como se a pandemia tivesse acabado.
né? É só andar na rua, ver como as pessoas assim andam em aglomeração, sem máscara, né? É lógico que melhorou muito, né, a questão da higiene. As pessoas, né, têm álcool já em todos os estabelecimentos, praticamente, e tal, mas as pessoas agem como se a pandemia não tivesse acabado, né? Isso não é uma verdade, né? A sabedoria. Onde está a sabedoria? Uma crítica que o Casagrande fez, ele é ex-jogador de futebol, jogador da seleção brasileira, né, comentarista de futebol. Ele estava falando de um caso de um jogador que foi contratado aqui no Brasil, ele foi condenado na Europa, e a questão que ele estava levantando era, poxa, a gente trata coisas absurdas como se fosse coisa do cotidiano, como se fosse alguma coisa normal. E aí ele citou políticos corruptos, né, maço de dinheiro por baixo das calças, influenciadores e tudo mais, e realmente o Casagrande ele tem razão nisso. A gente tem tratado as coisas absurdas como se fossem normais. Onde está a sabedoria? Dito isso, uma coisa que é importante para nós é o fruto. Muitas vezes a gente se encontra num dilema como cristão entre obter resultados e ser fiel a Deus. E o Timothy Keller, ele fala no livro A Igreja Centrada que entre resultado e ser fiel, a gente precisa produzir frutos. Sendo fiel, nós precisamos produzir frutos. Isso é importante. E o Tiago, ele fala justamente do fruto da justiça. Então, feito a introdução, eu gostaria de meditar um pouco nas coisas que o Tiago ele fala, né, sobre a sabedoria. Ele menciona 2 tipos de sabedoria. Ele fala: quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Né, a pergunta ela ressoa, né, com a pergunta que ele fez nesse mesmo capítulo. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. E todos tropeçamos de muitas maneiras. Eu falo: não queiram muitos de vocês serem mestres. E no mesmo capítulo ele pergunta: quem é sábio e tem entendimento entre vocês? É uma pergunta que nós precisamos fazer honestamente a cada um de nós, a nós mesmos. É uma coisa que nós precisamos refletir profundamente. Se você tem, demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com humildade que provém da sabedoria. De novo, aqui a sabedoria ela tem muito mais a ver com a postura, com o agir. Demonstre por seu bom procedimento, né? O processo é importante também. A maneira que nós realizamos as coisas é tão importante quanto o fruto, né? Quanto o resultado que nós vamos alcançar. E mediante boas obras praticadas com humildade. Humildade aqui, no original, ele quer dizer com gentileza, disposição de gentileza, com brandura de disposição, com mansidão, que provém da sabedoria. Então, é uma postura de gentileza que provém da sabedoria, uma humildade que provém da sabedoria. Então ele fala de uma sabedoria, entre aspas, né, que não vem dos céus, não é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Ela não vem dos céus, ela não vem de Deus, essa sabedoria, mas é terrena, ela é mundana, ela não reconhece e nem responde ao Espírito de Deus, esse tipo de sabedoria. Ela não é espiritual, mas ela é demoníaca, ela vem do diabo, né? A gente viu nos versículos anteriores como a língua, ela incendeia, né? Ela contamina o corpo por inteiro. Ela mesma
sendo incendiada pelo inferno, né? Na primeira carta ao Timóteo, no capítulo 4, Paulo ele diz ao Timóteo: cuidado com as doutrinas de demônios. É a sabedoria que vem do diabo. E o que consiste nisso? Quando a gente abriga no coração inveja amarga e ambição egoísta. Lembra que eu falei na semana passada, a boca fala do que está cheio o coração. Em Provérbios 4:23 diz: acima de tudo guarde o seu coração, pois dele depende a vida. E se a gente abrigar no coração, se a gente manter no coração, se a gente cultivar no coração a inveja amarga, a ambição egoísta, né, e isso vai trazer vai trazer confusão em toda espécie de males. Confusão em toda espécie de males. O que é a inveja amarga? É aquela inveja que não te possibilita admirar as pessoas ao seu redor. Não te possibilita se alegrar verdadeiramente com as pessoas. De você festejar junto com a pessoa. Mas é algo que nos provoca uma ambição egoísta por causa dessa inveja amarga. A gente acaba sendo parcial, né? Uma ambição parcial, não uma ambição boa que gera frutos, que gera trabalho, que gera bom trabalho, que gera excelência. Não, é uma ambição que tem uma agenda egoística, e que no final das contas, pode de início não aparentar, mas no final das contas, o propósito é o meu benefício próprio, é eu saciar a minha sede, a minha fome, né? Em Eclesiastes, o Salomão, ele diz que a gente trabalha para alimentar a boca, mas a fome não tem fim, né? Isso é vaidade, isso é correr atrás do vento. Não faz sentido. Ele diz: se você abriga isso no seu coração, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Então, o Tiago ele está combatendo esse problema que havia nas igrejas. Esse agir pela inveja amarga. Sempre vai ter alguém melhor do que você, sempre alguém vai ter pior do que você. Então talvez você seja alvo de inveja, talvez você esteja com inveja de alguém. Nós precisamos tratar isso, nós não podemos manter isso no nosso coração. A gente não pode abrigar isso no nosso coração. A gente precisa colocar na balança da palavra de Deus se a nossa ambição é egoísta ou se realmente é para o bem do outro. A gente precisa colocar isso na balança. Então ele faz um contraste, mas a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem de Deus, é antes de tudo pura. Ou seja, ela tem uma reverência emocionante, ela é sacra, ela é imaculada. A sabedoria que vem do alto, ela é pura, depois pacífica. O que isso quer dizer? Ela traz a paz, ela é salutar, ela é saudável. E também diz que é amável. Ela, em outras palavras, é gentil. Ela é justa, ela é branda. É algo admirado, algo admirável. Então a sabedoria que vem do alto é pura, pacífica, amável, compreensiva. Ela tem a complacência, né? Ela compreende, ela se esforça, ela tem
a intencionalidade de compreender a posição do outro, e não só isso, mas ela é cheia de misericórdia. O Tiago, ele tratou da misericórdia, né? Nos capítulos anteriores, ele fala da verdadeira religião, que é cuidar dos órfãos e das viúvas. Ato de misericórdia. Ele fala da fé atuante, né? Da fé com obras, né? Com obras de misericórdia, de não fazer acepção de pessoas, mas de agirmos com amor, de agirmos com misericórdia, e de bons frutos. Ela é imparcial, ela não tem parcialidade, ela não é dúbia, ela não é ambígua, não é incerta, mas é imparcial e sincera, sem hipocrisia, sem querer esconder nada, sem supervalorizar a cultura da reputação ou da aparência, da face. Mas ela é pura, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Assim é a sabedoria de Deus, a sabedoria do alto, que nós devemos buscar sem duvidar. Então, o fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Em outras palavras, no original, a gente vê que e o fruto que constitui a injustiça é plantado em paz entre os pacificadores. Então, como é que a gente obtém o fruto da justiça? Não é de forma justiceira, né? Quando Moisés ele diz olho por olho e dente por dente, a gente acha que é uma lei muito severa, mas ela tem um nível de justiça, porque se alguém atinge o meu olho, eu vou querer atingir os dois olhos da outra pessoa. Se alguém me dá uma bofetada, eu vou querer revidar isso com mais intensidade, eu vou querer dar 2 bofetadas. É assim que a gente alcança a justiça, de maneira justiceira. Então, se é só olho por olho, um olho, então é um olho. É um dente, então é um dente. 2 dentes, então 2 dentes. Então é uma maneira justa. Mas o que Jesus disse? Se alguém bate a sua face, dá o outro lado. Jesus ele fala de uma justiça mais generosa. Não, de uma justiça generosa. Não mais generosa, mas uma justiça generosa. E como a gente obtém esse fruto da justiça? Aqui tem um mistério, aqui tem um segredo, aqui tem uma revelação para nós, para a nossa vida. O fruto da justiça semeia-se em paz para aqueles que mantêm a paz, para os pacificadores. Isso é um princípio importante. Então, quando a gente tem a sabedoria do alto, a gente alcança a justiça pela paz. Pela paz. É isso que nós precisamos. É isso que nós precisamos na nossa família. Nós precisamos enxergar, encarar as coisas com pureza, de maneira pacífica, com gentileza, sendo mais compreensíveis com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com os nossos pais, tendo bons frutos, e não só isso, mas cheia de misericórdia. Promova a justiça, mas a justiça generosa. Conversa mais uma vez para resolver aquela situação insolúvel. Dá mais uma chance. Se põe no lugar do outro. Seja sincero. Porque Deus, Espírito Santo, está agindo em nós. Porque o fruto da justiça, ela não vem de maneira natural, mas de maneira sobrenatural. O fruto do Espírito, expresso em Gálatas, não é para mim, não é para a minha pessoa, mas o amor, a bondade, a benignidade,
a mansidão, domínio próprio, benignidade, essas coisas a gente manifesta no convívio com o outro, no convívio da comunidade. A sabedoria do alto, ela se manifesta nesse convívio, dentro da nossa família, dentro da nossa comunidade, da igreja, na nossa cidade, no nosso país. Nós precisamos de pessoas pacificadores. Não aqueles que se conformam, não aqueles que se amoldam às coisas do mundo, mas pelo contrário, daqueles que se indignam com a injustiça, que não se contentam com essa sabedoria mundana, essa sabedoria demoníaca, mas que buscam a sabedoria do alto. Irmãos, não façam isso somente com a sua própria convicção ou com as suas forças, mas faça isso na confiança do Deus, do Espírito Santo, na confiança da palavra de Deus. Ao ler a Bíblia, ao meditar na palavra, não tente julgar a palavra com seus olhos, mas deixe que a palavra leia a sua vida. Leia a sua vida com a lente das Escrituras Sagradas. Coloque-se diante de Deus. E que assim nós sejamos pacificadores, que nós possamos colher o fruto da justiça, que a nós possa ser imputado a sabedoria que vem do alto. Que Deus nos abençoe. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pela sua graça, pela sua misericórdia nas nossas vidas. Quem de nós poderá se achar impuro, completamente puro? Quem de nós poderá se achar sem falta alguma, sem falha alguma? Senhor, tem misericórdia de nós. Derrama da sua graça sobre as nossas vidas. Dá-nos força de vontade, dá-nos intencionalidade, dá-nos mais fé. Dá-nos da sua sabedoria, da sabedoria do alto, não da sabedoria terrena, mundana, Senhor. Que nós possamos nos colocar diante de Ti para sermos moldados ao caráter de Jesus Cristo, a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Senhor, se tem feridas no nosso coração que tem causado inveja de amargura, Senhor, vem e toca-nos agora nesse momento. Onde quer que nós estejamos, Senhor, toca nos nossos corações. Nos faz nos arrepender da nossa ambição egoísta, Pai. Ministra-nos nos nossos corações. Que Deus Espírito Santo nos convença do pecado, da justiça e do juízo. E que gere em nós o fruto do Espírito, o fruto que gera vida. Que através das nossas ações, do nosso bom procedimento, das nossas boas obras, possamos obter o fruto da justiça, Pai. Nos nossos lares, nos nossos trabalhos, no nosso local de convivência, na nossa cidade, no nosso país. Tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia, Senhor. Derrama da sua graça, Pai. Nós te amamos, Pai. Nós te amamos, Pai. O que pedimos e oramos em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, que a comunhão, a consolação, a condução do Espírito Santo seja sobre todo o povo celestial e sobre todos os seus familiares, hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém. Irmãos, permaneçam firmes. Busquem a sabedoria do alto. Continuem a buscar a sabedoria do alto. Até que nós possamos nos encontrar novamente e nos abraçar, e até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo.